boa noite a todos. É com grande alegria, que recebemos todos aqui na nossa casa, encarnados e desencarnados. E para a nossa ambientação, nós vamos assistir ao vídeo do poema Cartas às Famílias. Do livro Cartas do Evangelho, Espírito Casimiro Cunha, Francisco Cândido Xavier. Poema Carta às Famílias. É certo que sobre a terra, nas lutas de expiação, muita vez o lar se forma para a dor da redenção. Por vezes os inimigos das existências passadas recebem o mesmo sangue em lutas amarguradas. É o resgate doloroso, a algema que no futuro transforma o ódio tigrino em tesouros do amor puro. E eis porque, não raro, nessa prova que redime, irmãos surgem contra irmãos, raiando até pelo crime. Mas a dor, a grande dor, que reforma toda a gente, recolhe-os no seu regaço, fraterniza-os novamente. Por essa razão, amigos, todo o ensino em substância é que a paz do lar terrestre depende da tolerância. Falando em particular, peço-te, pois, meu irmão, que faças de tua casa o instituto da afeição. Não te esqueças que em família a mais santa autoridade é a que nasce da energia, que não desdenha a bondade. A fim de seres ouvido, recorda que o verbo dar, na caravana afetiva, precede o verbo ensinar. Jamais te queixes dos teus, seja em qualquer confidência. Muita vez nos desabafos há muita maledicência. Sem que repartas no mundo a fé e o amor com os teus, não podes dar no caminho os sublimes dons de Deus. Há lutas em tua casa, atritos e desavenças? Isso é a sombra em que se prova a claridade da crença. Na noite de cada dia, nas luzes das orações, envia a Deus os apelos de tuas inquietações. Quanto ao mais, teu sacrifício é a santa expressão de dor, purificando a família no plano eterno do amor. Possamos então elevar o nosso pensamento a Deus com imensa gratidão por estarmos aqui, Senhor, na Tua presença, e que possamos absorver e aproveitar cada instante, Senhor, cada momento, cada palavra, a energia que vem do alto e de Ti, e que possamos sair daqui com os corações leves e felizes pela grandeza do Teu amor, que a Tua luz e a Tua glória, Senhor, envolva a humanidade inteira tão sofrida, e que todos nós, Senhor, possamos a cada dia caminhar ao Teu lado, transformando a nossa vida e transformando assim a vida de todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. Que a Tua luz, a Tua glória esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre, graças a Ti, Senhor. Bom, nós teremos agora a divulgação da obra espírita com a nossa irmã Simone. Boa noite a todos, queridos companheiros. O livro que a gente traz essa noite é o Estudando o Evangelho com Martim Peralva. Esse livro ele foi lançado em 1961 e Martim Peralva ele traz textos, falas do Cristo e desenvolve na visão espírita e tão atual, num livro de 1961. Ele fala para nós sobre a necessidade de vivenciarmos os ensinos do Evangelho, os ensinos de Jesus. Jesus nunca foi tão necessário como na nossa atualidade.
assim, assinalando pela importante modificação que passa a nossa sociedade planetária. A necessidade do Evangelho, de viver Jesus nesse momento em que nossa sociedade, cada vez mais necessitada desse pastor a nos trazer os seus ensinamentos. Esse livro que contém 58 capítulos, todos esses comentários, frases, interpretações do Novo Testamento, mostra para nós, dá para nós um entendimento maior com a visão, com o conhecimento da doutrina espírita. Ele fala assim: não há quem não retire ensinamentos confortadores e edificantes das lições que o autor nos oferece, visando, sobretudo, o transformá-los em diretrizes para as nossas almas. O Evangelho de Jesus é uma diretriz. Eu peguei um trechinho no final do último capítulo, que ele fala que a grande esperança. Quem é? Desculpa, a grande esperança. A nossa grande esperança. Quem é? No auge da confusão, os pastores do bem levantarão a candeia que iluminará por todo sempre as estradas humanas. O invencível estandarte cristão, grandioso e divino, reconduzirá ao aprisco da consolação as ovelhinhas que o Pai Celeste confiou ao coração amorável do sublime Nazareno, o doce filho de José e Maria. O mestre da túnica inconsútil, assim, perfeito, sem nenhuma costura, assim é a alma, assim é o Cristo. O anjo das singelas alpercatas, os trabalhadores da última hora empunharão o facho da boa nova, a fim de espalharem na terra, fertilizada pelo suor de amargas experiências, a semente do trabalho redentor. Sem deturpações, sem formalismos, porque formalismos e deturpações desmoronaram as doutrinas que a vaidade humana alimentaram. Amparada a boa nova da imortalidade, no adubo da fé e da simplicidade, para que o orgulho e a prepotência não a sufoquem, a vicejante planta que a Palestina viu nascer, converter-se-á na frondosa árvore do amanhã luminoso. Jesus Cristo é a grande esperança. A sua promessa mantém inquebrantável o ânimo dos que despertaram ante o sol radioso da verdade. Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Acima, muito acima da incompreensão e do exclusivismo dos homens, reinará sempre, imutável e soberana, sábio e equânime, a justiça do Criador. E no tambor das mais sublimes aspirações humanas, drapejará, impávida e luminosa, a bandeira do cristianismo, vitorioso no coração da humanidade. A grande esperança. Jesus Cristo, estudando o Evangelho, Martins Peralta. Nós agradecemos a nossa irmã pela divulgação da obra. Chegamos agora no momento principal da noite, que é o nosso estudo, que está a cargo da mesma irmã que vai fazer a tarde fraterna, né? A nossa irmã Shirley Alves. Ela é do Grupo Espírita Amadeu Ferretti, que fica na rua Potiraguá 290, em Campo Grande. E nós estamos continuando o mês espírita em homenagem à família, e hoje o tema será o espírita e os desafios familiares. Vibremos com a nossa irmã. A todos, que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva, acolha os nossos corações. E é muito bom estar em família. Estamos em família com um grande objetivo: encontrar o nosso Mestre Jesus. E que linda mensagem, né? Jesus é o nosso guia, é a nossa iluminação, é a nossa luz. E hoje estamos aqui, unidos em família, para encontrar Jesus. E que a gente possa não apenas estar aqui estudando, não apenas lendo, não apenas assistindo a palestra, mas que a gente possa estar absorvendo esses ensinamentos, absorvendo não apenas as palavras, mas absorvendo toda a luz que é emanada pela espiritualidade boa que nos envolve. Que a gente possa assim abrir nossos corações para sentir Jesus, para falar com Jesus do íntimo das nossas almas, para que a gente possa levar a Ele todas as nossas dificuldades,
para que a gente possa pegar essas dificuldades e transformá-las, transformar em forças para que a gente possa superar, para que a gente possa alcançar esses ensinamentos divinos. Então, falar de família, quando a gente pega um tema maravilhoso como esse, a gente fica pensando assim: nossa, mas falar de família, eu vivo em família. E eu tenho que buscar viver Jesus dentro da minha família. E esse mês, como eu até vim com a blusa, gente, eu achei maravilhoso o encontro que nós tivemos, no domingo passado, que foi um encontro da família em ação, uma jornada de luz, uma jornada de amor. E foi um momento incrível, maravilhoso. Eu já deixo a dica aqui para que todos que não puderam participar, que no ano que vem, se Deus quiser, a gente vai ter novos encontros, e que todos possam ir para angariar um pouquinho mais desse momento maravilhoso que foi. E foi um momento de muita luz, de muita alegria, e que a gente possa estar trazendo também para a noite de hoje com esse tema. O tema é o espírita e os desafios familiares. Vivemos em um mundo, em uma cidade, em um bairro, onde nós temos muitos desafios. E esses desafios, eles começam dentro de nós. Nós começamos a colocar obstáculos, nós começamos a colocar dificuldades até para convivermos uns com os outros. Hoje em dia a gente já evita pegar uma condução pública, às vezes a gente tenta pegar no Uber, às vezes a gente quer ir sozinho de carro, para que a gente possa não ter muito contato, porque é perigoso, porque aí a gente começa a colocar as dificuldades, e realmente está difícil. No transporte público, às vezes a gente evita falar com o outro, a gente pega os nossos celulares e a gente fica ali no celular, ninguém pode falar comigo, a gente começa a evitar. A gente está colocando um desafio em nossas vidas que estamos convivendo, tendo uma vivência muito solitária. E isso a gente precisa mudar. Por quê? Porque a vida em sociedade, ela é essencial para o nosso aprimoramento, para o nosso aprendizado. É tão bom ouvir o outro. É tão bom quando a gente está numa fila e vem alguém com uma novidade, com uma preocupação, e você para um minutinho para você ouvir. E aquela pessoa, ela fica ali falando horas e horas da própria vida. Aí a gente observa como as pessoas estão carentes de um ouvido, carentes de uma afeição, carentes de um abraço. E nós somos família, nós somos irmãos. Precisamos dar essa acolhida para o outro que necessita. Precisamos abrir os nossos olhos para quem está do nosso lado. Às vezes dentro de uma casa, às vezes não é um lar de amor. Às vezes ficam cada um em um cômodo, cada um fazendo uma atividade diferente, e são poucos os momentos que a gente senta para conversar, para olhar nos olhos. Às vezes a gente deixa de fazer as refeições juntos, porque cada um está no horário, cada um está numa atividade, cada um está numa correria, e a gente não sente a própria família onde Deus nos colocou. Esse é o grande desafio. O grande desafio dessa vida corrida que a gente leva, dessa preocupação em angariar mais objetos materiais, de angariar mais dinheiro, mais trabalho, e a gente esquece que o nosso grande objetivo é aprender a viver em família. Então hoje o tema é justamente esse olhar para os desafios e o que nós podemos fazer para evitá-los, o que nós podemos fazer para melhorar a nossa vida, a vida do nosso irmão, a vida daquele que está do nosso lado, a vida daquele companheiro que está no nosso trabalho, aquele companheiro que está aqui também, sentado hoje, que é nosso irmão. Então, quando a gente pensa assim em família e seus desafios, a gente já começa a pensar assim:
Viemos em família em busca de qual objetivo? O nosso Pai Maior nos colocou em família para quê? Aí eu trago aqui uma pequena historinha que eu vi sobre os balões, Não sei se vocês já viram, Até estava passando muito na internet, que era assim, foi uma escola pequena, não muito grande, onde todos os alunos ali, eles se conheciam, Conhecia pelo menos o nome, se conheciam um pouco. E aí a direção dessa escola pensou assim, hoje nós vamos fazer uma atividade diferente. Pegaram vários balões, bexigas, balões, e colocou o nome de cada aluno em um balão. Não só dos alunos, mas dos funcionários, dos professores, da direção. Pegaram e colocaram numa sala, jogaram esses balões e cada balão com o nome. Aí pegaram todas essas crianças, os funcionários, e falaram assim, agora vocês entram nessa sala e busquem o balão que tem o nome de vocês. O nome, vão buscar. E vocês só têm 5 minutos para isso. E aí começaram a procurar. Passaram 5 minutos, ninguém encontrou o seu balão, seu nome, e todo mundo assim, gente, como que a gente vai fazer isso, numa sala cheia de balões, como encontrar um balão com seu nome? E aí depois eles fizeram uma nova proposta, já que ninguém encontrou, a proposta era pegar um balão, olhar o nome que estava ali naquele balão e entregar para aquela pessoa que tinha o nome. E assim foi feito. Em menos de 5 minutos, todos os balões estavam entregues para as pessoas com seu próprio nome. Isso significa o quê? Que a felicidade é isso. Enquanto estivermos sozinhos, procurando a nossa felicidade, nós não iremos encontrá-la. Mas quando nós estivermos indo em direção à felicidade do outro, ajudar o outro a encontrar a sua felicidade, nós encontraremos a nossa felicidade também. Então, viver em família é buscar a nossa felicidade juntos. E esse é o grande objetivo. Então, a necessidade da vida social é imprescindível. E isso está no Livro dos Espíritos, quando fala assim, necessidade da vida social, questão 768, lá do Livro dos Espíritos. O homem tem que progredir. Então, para o progresso, nós precisamos viver em sociedade. Insulado, ou seja, sozinhos, não lhe é isso possível. Por não dispor de todas as faculdades, falta-lhe o contato com os outros homens. Então, só é possível, olha o que a espiritualidade fala para a gente, só é possível progredirmos se estivermos juntos. E as pessoas, às vezes, querem viver a sua solidão. A gente estava até falando sobre esse conceito, hoje em dia, estão usando o conceito de solitude, que é você viver sozinho, mas você viver bem, você estar bem. Mas aí não é viver sozinho, é ter um momento, sozinho, gente. Porque isso é muito complicado. Às vezes a gente está em casa, a gente tem filho, marido, às vezes a gente quer ler alguma coisa sozinho, e a gente começa a ler, mas Shirley, isso. Olha isso, e você não consegue se concentrar e você quer aquele momento seu, Então, um momento, gente, de solitude não é importante a gente ter, mas viver em família é maravilhoso. E a gente vai aprendendo, a gente vai aprimorando cada vez mais. Até para a gente ter raiva é necessário outro. Pensem assim, Até aquele pãozinho que é feito, que você vai lá comprar na padaria, é necessário outro. Então a gente tem que abrir os nossos olhares para que o outro é necessário em nossas vidas, para que a gente possa estar juntos, de mãos dadas, progredindo, aprendendo, vivendo moralmente. Então, essa necessidade de viver juntos está lá, no Livro dos Espíritos, e a gente vai aprendendo.
E aí no Livro dos Espíritos continua, né, falando justamente, já que a vida social é importante, a gente pensa assim, e a família? Qual é a importância da família nesse meio social? Aí é o Livro dos Espíritos, ó. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família, né, se a gente não tivesse família? Um recrudescimento do egoísmo, um aumento do egoísmo. Então, a família, nesse meio social, é a célula máter, é o primeiro meio social que você nasce ali. Você nasce já, e até na outra imagem, até voltar um pouquinho aqui, falando, ó, a gente nasce em família. O nosso Mestre Jesus nasceu ali, ó, com uma mãe maravilhosa, né, Maria, um espírito sublime, com um pai também incrível que foi José, para dar uma base, para dar um amparo. Então nós precisamos sim viver em família. Primeiro passo, qual é o primeiro desafio? Vencermos o nosso egoísmo. O eu. Na questão 913 fala novamente sobre isso, que fala assim, dentre dos vícios, qual o mais radical? O egoísmo. Dele provém todos os males. Olha essa palavrinha, né? Dele, do egoísmo, provém todos os males. E por exemplo, qual é o maior sinal da imperfeição? No Livro dos Espíritos também fala sobre isso, questão 895. Qual o sinal da imperfeição? O interesse pessoal. Então, isso que está dentro de nós, que é essa grande chaga que nós temos dentro de nós, precisamos transpor. E a família, esse aperto dos laços em família é o que vai eliminando o nosso egoísmo. Quando a gente tem filho, gente, isso é incrível. Todas as vezes que você ganhar alguma coisa e você chega feliz com aquilo, o seu filho vem e fala assim, nossa, que legal, é meu. E ele leva. Né? Já aconteceram isso com vocês? Gente, já aconteceu várias vezes comigo. E assim, eu não fico com aquele sentimento, ai, era meu, eu quero, eu não vou dar, né? A gente dá, e numa boa, a gente convive, a gente passa a desfrutar o que nós temos com o nosso filho. Tivemos um depoimento maravilhoso no encontro da família, que uma mãezinha, ela falou pra gente, ela deixava de comer a proteína e só comia arroz e feijão para dar a proteína para os filhos. Isso é o quê? Isso é você deixar o seu eu, o seu interesse para você se dirigir para o outro, você se dedicar ao outro, você deixa o seu melhor para o outro. Isso é um grande desafio, gente, vencermos o egoísmo. E em família, a gente começa a aprender a se desvencilhar desse grande desafio que é o egoísmo. E aí, o que é a família? A gente vem falando tanto sobre família. A família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras, na qual a felicidade e a dor se alternam, programando a paz futura. Observem, a felicidade e a dor vão se alternando. Aprendizado, dores, dificuldades, isso tudo vai se alternando. Por quê? Porque em família é que nós vamos reparando. É interessante, né, quando a gente começa a falar assim, dentro da doutrina espírita sobre a família, a gente vê o sentido da existência espiritual. Nós somos espíritos. E como espíritos que somos, estamos em um caminhar de várias existências. E em cada existência que nós temos, nós somos colocados em uma família. E colocados como nessa família? É aleatório?
É bingo, você vai para essa família ou você vai para aquela. É jogado assim? Evidentemente que não. Aprendemos que na doutrina espírita, as famílias, elas são planejadas, elas são programadas. E você está na melhor família que poderia estar. A gente pensa nisso, a gente olha só os problemas, né? As dificuldades. Uma mãe difícil, um pai difícil. Aquele irmão que eu tenho. Nossa, gente, é a melhor família que você poderia estar. É essa família que você está. É aquela família que está ali para amparar as suas dificuldades, para amparar toda a problemática que aconteceu em outras vidas, mas também para você ensinar, para você se dar. Porque nós não somos vasos vazios, nós somos vasos com um grande aprendizado em toda essa caminhada espiritual. Todos esses sentimentos que nós vamos adquirindo em outras existências, as nossas vivências, a gente vai trazendo. E quando a gente está numa nova família, a gente recupera todos aqueles sentimentos. Aí vocês vão me falar assim, nossa, mas e o esquecimento da vida passada? Graças a Deus existe o esquecimento da vida passada. Nós esquecemos as ações, os atos que nós fizemos. Mas aqueles sentimentos que estão dentro de nós vibrando, porque nós somos o quê? Nós somos energia. Aqueles sentimentos vivenciados em outras existências, nós estamos trazendo, nós estamos carregando. E existem sentimentos que vibram no alto, vibram no bem, vibram no belo, mas também existem sentimentos não tão belos assim. Existem as nossas sombras, que também estão vibrando. E quando a gente vem numa família, a gente traz essas vibrações boas e as vibrações não tão boas, para que a gente possa corrigir essas vibrações negativas. Então, cada família que a gente vem é com o objetivo das correções de tudo que a gente não fez de tão bom, das correções dos nossos vícios que a gente ainda carrega, das nossas mazelas. Então, a família é essa oportunidade bendita. É a escola das almas. Tem um texto de Neo Lúcio, que ele fala até do livro Jesus no Lar, é o segundo, que o primeiro texto desse livro fala sobre o Evangelho no Lar, o culto do Evangelho no Lar, e no segundo fala sobre a escola das almas. A escola das almas, que é a família. Justamente quando a sogra de Pedro estava lá angustiada, porque ela estava falando assim para Jesus. Imagina, gente, que maravilha, né? Conversar com Jesus como se fosse, né? Assim, íntimo. Não falta intimidade pra gente? Gente, é nosso irmão, e às vezes a gente bota Jesus num patamar, não é? Gente, Jesus é nosso irmão. A gente tem que ter respeito por toda a sua caminhada, mas Ele está conosco, Ele está nos amparando. Ele pode sim botar sentar e colocar a nossa cabecinha no colo de Jesus. A gente não faz isso, a gente dá uma distância para Jesus, mas que a gente possa se aproximar desse amor de Jesus. E aí a sogra de Pedro conversando, e ela estava agoniada, né? Falando sobre, às vezes nós só damos flores, mas só recebemos espinhos. Nós só damos paz e a gente só recebe pedras. Viver em família é passar por esses problemas difíceis. É saber que nós vamos nos doar muitas vezes, mas não vamos ser reconhecidos. E esse é um grande desafio que a gente tem. Mas aí a gente vai continuar, gente, senão a pessoa não para aqui só no segundo. A gente vai continuar para o próximo slide, falando assim, ó, o desafio, os diferentes tipos de família que nós temos hoje.
E aí eu trouxe essa imagem que é maravilhosa, né? Hoje em dia a gente tem um grande desafio, que é a aceitação dos diferentes tipos de família. Antes, nós tínhamos apenas uma família patriarcal, onde nós tínhamos, às vezes, o abuso do poder, nós tínhamos uma pressão naquela família, e aquele modelo antigo já não é mais aceitável. Nós vamos chegar ao modelo de família ideal, porque nós estamos num processo evolutivo, nós estamos passando pelo progresso. Vamos chegar na família ideal. Então, esse modelo de família que nós tínhamos para chegar até essa família ideal é um processo. E tudo que a gente passa por processo, por mudanças, por transformações, às vezes não são aceitáveis por muitos. Às vezes a gente não compreende o que está acontecendo, mas a gente observa que o amor está aumentando. E o amor entre as pessoas, não importa mais se seja uma família homoafetiva, não importa que seja homem ou mulher, não importa que seja apenas uma mãe com seu filho sozinha, um pai com seu filho sozinha, não importa mais qual é o tipo de família ideal. Isso a gente está num processo para que a gente possa alcançar essa família ideal. Importa agora que exista amor. O desafio agora é que existe cumplicidade, o desafio é que exista respeito. Porque enquanto estivermos abuso de poder, enquanto estivermos opressão, isso ainda não é família. Então a gente tem que compreender que na família, no instituto familiar que o nosso Pai maior quer, é que tenha essa palavra principal, amor. A gente pode até colocar respeito, porque a partir do respeito nós vamos chegando a esse grande objetivo, que é o amor. Então as famílias não temos mais que ter esse preconceito, porque às vezes o preconceito fica tão dentro da gente e a gente cria uma negatividade para o diferente, mas que a gente possa abrir os nossos olhares, sim, porque de todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. Então, que todas as famílias, quando elas estiverem pautadas nos ensinamentos morais de Jesus, ali é uma família. Então, que a gente possa abrir os nossos olhos e sim desafiar-nos, tirar nossos preconceitos de dentro de nós, para que a gente possa abrigar todos os tipos de família quando existirem amor. E o primeiro momento, que a gente fica pensando assim, qual é o primeiro momento do desafio de uma família? A gente fica pensando, quando a gente vai fazer o estudo, a gente fica pensando assim, nossa, eu vou colocar aqui sobre a união conjugal. É a união de dois seres. No Livro dos Espíritos, fala sobre casamento, na questão 695. Só que hoje em dia a gente sabe que nós temos vários tipos de união. Infelizmente, as pessoas começaram a colocar, por exemplo, uniões estáveis, mas por que eu falo infelizmente? Porque tem um objetivo. Às vezes as pessoas falam assim, vamos apenas se juntar, se não der certo a gente larga. E isso é infelizmente, porque quando você se propõe a se unir com uma outra pessoa, a se relacionar efetivamente como se fosse um casamento, mesmo não sendo um casamento de fato, o objetivo é que a gente viva a nossa vida, que a gente viva até que a morte nos separe, como a gente pode dizer assim. Para quê? Para que a gente tenha esse respeito, para que a gente tenha essa cumplicidade. Então, quando a gente pensa assim, no Livro dos Espíritos, ele usou essa palavra casamento justamente para dizer sobre essa união, que a gente passe a vida com aquela pessoa que a gente escolheu. E aí ele fala assim, o casamento, ou seja, a união permanente de dois seres é contrária à lei da natureza?
E aí a espiritualidade responde, é um progresso na marcha da humanidade. Então, viver com o outro é um progresso. Temos nas nossas dificuldades, vamos ter os desafios conjugais. Nossa, como é difícil viver com o outro. Porque no início, e aí deixa eu até passar aqui para o outro slide, que são os desafios conjugais, porque, olha, gente, viver com o outro é como se a gente estivesse, numa linhazinha, numa corda bamba, não é? E viver com o outro, primeira coisa, a gente precisa ter a cumplicidade. Desde o início, quando a gente se encanta pelo outro, quando a gente olha para o outro e fala assim, nossa, essa é a pessoa que eu quero viver a minha vida com ela. E aí a gente tem uma mola propulsora para isso, a gente tem a paixão. A paixão é aquela mola propulsora, onde nós temos neurotransmissores, principalmente a dopamina, que realmente dopa, gente, quando a gente encontra. Pensem assim, olha, lá na espiritualidade, você planeja em formar uma família com determinada pessoa, né? Na espiritualidade você planeja isso. Até porque você tem as suas dívidas, os seus compromissos, você tem que elaborar algo a mais, então você planeja. E quando você vem aqui à Terra, nós temos a paixão, que é física, que quando você vai olhar para aquela pessoa, opa, alguma coisa vai despertar. Então, olha os neurotransmissores aí falando, né? Então, você se encanta. Só que quando a gente se encanta com uma pessoa, a gente só vai ver o lado belo, né? O lado maravilhoso da pessoa. E a gente vê aqueles desenhos, né? Ai, viveram felizes para sempre. Gente, você pensa que você vai casar e você vai ser feliz para sempre. Mas no casamento começam a ter as cumplicidades. Você começa a ver o outro como o outro realmente é. Não só, você tem as máscaras, né? A psicologia até fala das máscaras, que nós temos 4 máscaras do ser, né? Eu me vejo como eu sou. Então, nós temos o ser de como eu me vejo, né? Eu sou esse ser de como eu me vejo. Eu tenho o ser que o outro me vê. Olha, eu sou aquele ser ali, meu marido está ali, ele me vê de um jeito. Então eu sou um outro ser. Eu tenho o ser que realmente eu sou. O ser que realmente a espiritualidade me vê, porque a espiritualidade me vê sem máscaras. E eu tenho também aquele ser que eu desejo ser. Então nós temos máscaras sociáveis, nós temos máscaras de cada lugar, nós colocamos uma máscara. A gente vem no centro, tô sorrindo para todo mundo, tá agradável, né? E em casa? Como que eu sou em casa? Né? A gente é difícil, mas a gente vai aprendendo a ser melhor. E aí, quanto mais tempo a gente passa no centro, pensem assim, quanto mais tempo eu passo no centro, eu vou me habituando a ser uma pessoa melhor. E aí eu já começo a levar para minha casa, né, ser uma pessoa melhor. A gente vai aprendendo. E a cumplicidade é isso, né? Do casamento é você enxergar a dificuldade do outro e falar assim, essa dificuldade é aceitável para mim. E é isso que faz um casamento durar muito. Quando eu vejo que o outro tem uma dificuldade e que essa dificuldade é aceitável, porque eu não vou mudar o outro. Infelizmente, às vezes as pessoas casam pensando assim, eu mudo isso. Ele vai mudar depois que eu casar? Nossa, muda não. A gente não muda nem a gente. Às vezes a gente fala assim, nossa, quantas mazelas. E eu vou mudar do outro. Gente, não vou. Então, a dificuldade do outro tem que ser uma dificuldade aceitável para a gente. Porque se não for, não casem. Porque se eu não aceitar, não casem. Então a gente tem que começar a observar isso e colocar na balança, né? Teve uma senhorinha que estava lá comemorando, gente, 75 anos de casamento, bodas de diamante.
E aí foram perguntar para ela, né, como que ela manteve esse casamento durante tanto tempo, né? A gente vê casais assim, tanto tempo juntos. Aí ela estava falando que ela sempre se vê numa balança. De um lado, ela coloca aquela reclamação, aquele momento, aquela explosão, né? Que a gente sempre tem umas desavenças no casamento. E ela colocava aquela desavença ali. E no outro momento, na outra balança, ela colocava tudo que foi angariado de maravilhoso. Os filhos, os netos, as conquistas, as felicidades, a cumplicidade numa doença ou não. E a balança, o pratinho que ela colocava as coisas boas, estava sempre mais pesado do que aquele rompante. E isso foi fazendo ela estar casada há 75 anos. E é isso que a gente tem que fazer. Porque enquanto eu pensar assim, estou me juntando com o outro, mas se acontecer qualquer coisa eu me separo. Nossa, a gente nunca vai aprender a viver junto com o outro. E como a família é a base, se a gente não aprende a viver com o outro, como eu vou aprender a viver em sociedade? Então, a família é a escola da alma e um templo onde nós angariamos a sabedoria divina para vivermos em sociedade, para a gente aprender a ver o outro realmente como o outro que é o nosso irmão. Então, a família começa esse grande passo. Então, a gente tem, né, os desafios conjugais, o respeito na dificuldade do outro, que nós temos sempre que abrir esse olhar, não falar assim, eu sou o melhor. Gente, o outro, ele só dá o que tem. Então, às vezes, a gente quer exigir muito do outro, mas o outro não consegue. Às vezes, o outro não consegue sentir o que você está sentindo e ele não observa isso. E a gente vai compreendendo, respeitando essa posição, né? Às vezes, também, eu estava até ouvindo Saulo falando que, às vezes, é melhor ter paz do que ter razão. Ele vai contando, né, que uma mulher estava como copiloto, né, numa viagem com seu marido. Aí, toda vez que ela falava assim, vira para a direita, vira para a esquerda, ele começava a reclamar. E ele estava reclamando, mas eu sei. E ela lá, né, sendo a copiloto, com o GPS, guiando ele. Até que uma hora ela falou assim, vira para a direita. Ele falou assim, não, eu sei, eu vou direto. Aí ela ficou quieta, na dela, lá respirando, e foi. E foi direto, quando ele observou, ele tinha errado o caminho. E aí ele, mas você não me falou que eu era para ter virado? Aí ela, mas eu falei. Aí, mas por que você não insistiu? Aí ela falou, é melhor ter paz do que ter razão, não é mesmo? Às vezes é melhor a gente não discutir, a gente vai aprendendo a conviver com o outro em todos os sentidos. E a gente tem que ter, o desafio conjugal também que a gente tem que ter é o diálogo. Conversas, né? Rossandro, é divertido ouvir Rossandro, né? Rossandro Klinger, que ele é psicólogo, é palestrante espírita, e como psicólogo, ele estava falando que ele estava no seu consultório ouvindo uma mulher, né? Uma mulher que foi lá fazer a terapia dela, e ele estava conversando com ele, falando assim, olha, agora eu estou com um amante. Ai, Anne, mas como? O amante, o seu casamento é perfeito. Aí ela, não, eu tô com um amante. Aí ele, é mais rico que o seu marido? Aí ela, não é mais rico não, é bem pobre ele. Mas é mais bonito que o seu marido? Não, meu marido é muito mais bonito do que... Mas por que você tá? Porque ele me escuta. Todas as vezes que eu quero falar com alguém, ele está lá pronto para me ouvir. E aí o Rossandro fala assim, nossa, que ficou com aquilo na cabeça. E quando ele chegou em casa, ele falou assim, esposa, como foi seu dia? O que você fez? Né? Então, olha, gente, a importância do diálogo para a nossa vida. Para a gente saber, né, o que está passando com o outro, o que o outro tem ali, qual a problemática do outro, o que a gente pode ajudar. Então, o diálogo, assim, é importantíssimo. É um grande desafio, né, a gente desabafar.
O perdão, nossa, esse perdão que a gente massacra tanto o outro, né? Às vezes, eu convivi em uma família ainda que todas as vezes que os meus pais brigavam, minha mãe resgatava coisas que aconteciam lá no passado, lá atrás. Gente, o que é isso? Que falta de perdão é esse, né? Que você fica trazendo de volta coisas que aconteceram. Então, perdoar o outro, porque quando a gente pensa assim, qual é o casamento perfeito, né? Divaldo recebeu uma menina que sempre falava assim para ele: Divaldo, estou procurando o meu marido perfeito. Será que eu vou casar? Aí Divaldo olhou para ela: não vai casar não. Mas Divaldo, por que eu não vou casar? Porque marido perfeito, como que você vai encontrar se você não é perfeita? Não é? Às vezes as pessoas pensam assim: eu brigo com meu marido ou minha esposa porque isso é desavença de vidas passadas. A gente joga, né, a dívida lá para outra reencarnação. Aí a gente fica pensando assim, alguma coisa até pode ser da vida passada, mas sabe por que a gente ainda entra em conflitos com o outro? Porque nós não somos perfeitos. Nós temos as nossas dificuldades, nós temos as nossas imperfeições, e é por isso que a gente ainda discute, ainda briga com o outro. Por isso que a doutrina espírita traz que a gente possa trazer harmonia para dentro das nossas casas, para que a gente possa trazer esse perdão, para que a gente possa reconhecer o outro realmente como o outro é, e aí a gente comece a viver melhor. Justamente quando a gente busca o amor. Quando a gente começa a viver, melhor ter paz do que ter razão. O outro só dá aquilo que tem. Quando a gente começa a entender o outro, a gente começa a amar o outro como o outro é. Então esse é o grande desafio que a gente tem conjugal. E a gente fica pensando, e o divórcio? Será que a doutrina fala sobre o divórcio? Porque eu estou aqui falando sobre casamento, a importância de nos mantermos quando a gente escolhe um casamento. Martins Peralva até fala dos tipos de casamento que tem, que tem os acidentais, os afins, os provacionais, o sacrificial, o transcendental, e aí ele vai explicando cada um, e a gente fica pensando assim, e o divórcio? Será que a doutrina aceita? Olha o que Joana de Ângeles fala pra gente. O divórcio, como desquite, são em consequência soluções legais para o que moralmente já se encontra separado. Evidente que tal situação é sempre meritória por evitar atitudes mais infelizes que culminam em agravamento de conduta. Então, prestaram atenção? Precisamos evitar ao máximo uma separação. É a nossa programação, muitas das vezes, é a nossa opção, é a nossa escolha. Nós somos responsáveis pelo outro. Temos até a questão das lesões afetivas. Você é responsável pelo outro. Então, você tem que cuidar. Mas a partir do momento que aquilo está fazendo mal, gerando mal, relações tóxicas, que as pessoas elas estão, em vez de estarem progredindo emocionalmente, elas estão retroagindo, que elas só choram, então é melhor a separação. Às vezes para um filho, gente, é muito triste um filho ver brigas e brigas e brigas, constantes ali. Então Joana fala, moralmente já estavam separados, que a gente possa aprender a respeitar, que a gente possa aprender a cuidar do outro. Eu estava até vendo também nessas curiosidades que a gente tem um filho falando assim da mãe. Minha mãe tem várias canecas. Meu pai só reclamava daquelas canecas. Era uma colecionadora de canecas e meu pai reclamava. Agora, depois que eles se separaram, minha mãe está num novo relacionamento. Esse novo relacionamento, o meu tio construiu
uma estante para minha mãe colocar as suas canecas, né? Aí às vezes a gente fica vendo um detalhezinho tão simples e o filho percebeu que o pai não estava fazendo bem para sua mãe e que agora ela estava num relacionamento melhor. Então a gente fala isso, né, na doutrina espírita, que a gente tente buscar o melhor da pessoa, que a gente tente manter o casamento. Mas a partir do momento que está fazendo mal para todos os envolvidos, então é melhor separar. Lembrando que não existem ex-filhos, né? Que às vezes as pessoas se separam e pensam assim, esquecem os seus filhos, né? Não, gente, não existem ex-filhos, não existem ex-pai, ex-mãe, mas que tenha respeito numa separação. Que as pessoas se separem, mas continuem uns respeitando os outros pela sua vivência que passaram, pelos filhos que estão ainda nesse relacionamento. Então é uma constante de amor que a gente tem que levar. Então que a gente possa ir pensando muito em todas as problemáticas, né, que o divórcio pode causar. E aí a gente fica pensando, qual é a missão dos pais? 582. Deus colocou a criança sob tutela de seus pais, para que estes o dirijam no caminho do bem, e facilitou-lhes a tarefa, dando-lhe uma organização débil e delicada que o torna acessível a todas as impressões. Então a gente, numa família, quando a gente começa a ter filhos, a gente tem essa grande missão dos pais, que é a educação. Só que essa educação, a gente tem que lembrar que quem são os nossos filhos? Quem são os filhos? Os filhos não são almas criadas no instante do nascimento. São companheiros espirituais de lutas antigas, a quem pagamos débitos sagrados, ou de quem recebemos alegrias puras por créditos de outro tempo. Então, os nossos filhos são espíritos. Lembremos disso sempre. Ali, gente, tem uma carga, um conhecimento já adquirido de muitos e muitos tempos. A gente tem também débitos para serem resgatados que estão ali. Então, a gente tem que olhar para aquele ser não como um ser vazio, mas sim como um ser que já traz tantos conhecimentos para nos ajudar e também para serem ajudados. E aí a gente tem os desafios para os pais. Primeiro, né, aceitarem os filhos como espíritos imortais, discernir o ter do ser. Então, o primeiro grande desafio dos pais, quando eles estão ali na sua infância, é justamente você cuidar daquele ser que está iniciando, né? Nós somos seres que dependemos do outro, principalmente nesse momento do nascimento, momento do bebê. E você passar os seus conhecimentos, os seus ensinamentos nessa primeira fase que a doutrina espírita fala, que esse espírito que está ali ainda está acoplando os seus conhecimentos naquele corpo, e aquele corpo é o melhor horário, o melhor tempo dele assimilar o que está sendo colocado ali, é um grande desafio para os pais, que a gente possa ir atentando para esse primeiro momento da infância, né? Principalmente na questão do ser. Deixarmos de falar assim, você quer isso? Dá. Você quer aquilo? Dá. O filho, ele tem que aprender a ser espírito e não a ter um corpo e objetos materiais. Então a missão, o desafio dos pais é assim, e muito importante. Aí temos ali, educarem as manifestações excessivas de proteção sobre os filhos e não ser permissivo em todas as situações, preparar-se para a emancipação dos filhos, impor-se pela autoridade moral e não pelo autoritarismo, reconhecer os próprios erros na educação dos filhos e evangelizar os filhos. Então, esses desafios falam, né, justamente sobre essa questão ali, eu acho, de ser permissivo. A gente está numa sociedade onde os pais acham que o filho pode fazer tudo o que quer. E isso é permissividade. A nossa obrigação como os pais é justamente orientar.
o que pode, o que não pode, tudo que nós vivenciamos e que não está certo, a gente vai ensinando para os nossos filhos, né? A gente não tem que passar apenas a mão na cabeça dos filhos, deixando fazer tudo. Saber que nós não somos perfeitos, identificar os nossos erros na educação dos nossos filhos e evangelizar as nossas crianças. Isso é importantíssimo. E aí, qual é o desafio para os filhos? O que os filhos, né, nós como filhos devemos fazer? Conviverem com o não. A gente tem que aprender a viver com o não, né? A nossa sociedade, às vezes, a gente quer dar tudo para o nosso filho, para que o nosso filho não possa sofrer. E aí a gente esquece de que o mundo vai falar não para os nossos filhos e a gente vai aprendendo aos nossos filhos ouvirem. Eu achei tão bonitinha essa imagem, né? Uma criança, assim, uma autoridade danada falando com Jesus ali, ó. Saber o momento da sua emancipação, não carregar pela vida vícios herdados pelos pais. Gente, como pais, nós somos o exemplo para os nossos filhos. E a piedade filial, porque no momento nós estamos num ciclo, é o ciclo da vida. No momento nós educamos, estamos presentes na vida dos nossos filhos, auxiliando. Mas chega no momento que a nossa idade vai chegando e os filhos começam a amparar. Então essa piedade filial, esse ciclo de amor tem que ser uma constante. Honra teu pai e tua mãe para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. E aí a gente vai indo para o final, né, com a perguntinha: qual o maior desafio na família? Nos reconhecermos como verdadeiros irmãos. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços da família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, as quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Então a família é o grande núcleo de ensinamento, é a nossa grande escola para que a gente possa viver em sociedade, amando todos como nós somos verdadeiros irmãos. Então que bom, né, estarmos aqui em irmãos, vivendo os desafios e vivendo o amor. E aí eu tenho um grande desafio para vocês, que a gente possa ir para os nossos lares e buscar em cada um o que cada um tem como lição para você. Qual é o desafio que cada ente querido ali do seu lar tem para você? Que vocês possam abrir esse olhar para o outro como ser espiritual que ele é, que estamos aprendendo e nós estamos ensinando. Então a gente vê que a família é esse grande lar, né? Semente da manhã, que nós vamos ter o fechamento do nosso estudo. Do lar pude ouvir a sinfonia do amor. Família componha o céu do sorrir, sendo a luz desse mundo sem cor. Família, não adies mais teu compromisso, reacendendo a luz de tua missão aqui na terra. Família, liberta-te da angústia do egoísmo, nasceu em ti a flor da redenção. Família, berço sagrado do Espírito em evolução. Família, lar, semente do amanhã. Pais e filhos se respeitam como irmãos. O perdão para eles é
de quem vive em Cristo. Em família aprendemos a ser cristãos, definindo nossa própria condição de progresso no infinito. Na acústica do lar, na acústica do lar, eu quero progredir. Na acústica do lar, tento me encontrar, amando primeiro os que estão junto de mim, honrando meu pai e minha mãe, pois o amanhã dos meus filhos também depende de mim. Família, liberta-te da angústia, do egoísmo, nasceu em ti a flor da redenção. Família, berço sagrado do Espírito em evolução. Família, lá, semente do amanhã. Do amanhã. Do amanhã. Que a gente nos permita amar a nossa família para que a gente possa amar a família universal. Uma boa noite a todos. Agradecemos a nossa irmã Shirley pelo excelente trabalho. Possamos então, neste momento, com os corações abertos perante o Pai, depositar aqui, Senhor, todas as nossas angústias, as nossas dores, os nossos sofrimentos, e receber de Ti, Pai, essa energia, esse bálsamo, essa luz que transforma, que cura, que nos fortalece, Senhor, para as lutas do dia a dia. Que a grandeza do Teu amor, a beleza, Senhor, dos Teus ensinamentos possa penetrar fundo dentro de cada um de nós, para que possamos sair daqui, Senhor, felizes, alegres, somente pela certeza de Te conhecer. Que a Tua luz e a Tua glória esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre, graças a Ti, Senhor. Uma boa noite a todos, um bom final de semana e até a próxima semana.